Então, se você quer aumentar seu patrimônio e busca boas oportunidades, acompanhe essa entrevista. Eu vou entrevistar o Daniel a respeito desse assunto, como funcionam os fundos de investimento. Eu aproveito antes dessa entrevista para te fazer um convite. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite agora, clique aqui nesse botão vermelho logo abaixo da sua tela e torne-se um seguidor. Não se esqueça de clicar também nesse ícone que parece ter o formato de um sininho, para que você seja notificado sempre que publicarmos novos conteúdos no canal, ok? E por fim, não se esqueça de compartilhar essa entrevista com seus amigos, familiares, colegas, ajudando, né, outros investidores a também conquistar sua prosperidade financeira. Bom, como você citou o benchmark, o que vem a ser o benchmark? Perfeito. Então, por exemplo, um fundo DI. O que é o fundo DI? É um fundo atrelado ao CDI. Então, o benchmark desse fundo é o CDI. É a referência. É a referência. Então, seria a nota de corte. O objetivo do gestor é, pelo menos, atingir esse benchmark. Se ele superar, ele é bem avaliado. Se ele ficar abaixo, ele é mal avaliado. Então, benchmark é qual o indicador, né, qual o indexador que esse fundo visa buscar. E, Daniel, existem várias classes de fundos, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, o fundo DI, o benchmark é o CDI. Um fundo de ações, o benchmark pode ser o próprio índice Bovespa. Você tem, basicamente, os fundos de renda fixa, tá? Aí dentro da categoria renda fixa existem subcategorias. Aí você pode falar de fundo referenciado, crédito privado, high yield, high grade. Eu acho que é muita informação para entrar no mérito. Você tem o fundo cambial, que são fundos que investem em moeda. Não é só o dólar, obviamente, é a mais conhecida, mas nada impede que invista em euro, iene e outras moedas. Você tem fundo, então, renda fixa, cambial, ações e multimercado. Fundo de ações, não precisa nem explicar, ele é bastante sugestivo, né, que investe em ações e também tem várias subclasses. Você pode ter long short, long bias, enfim, neutro, direcional, small caps, várias subcategorias dentro do fundo de ações e, por fim, os fundos multimercados, que nada mais são do que fundos que podem investir em todas as demais classes de fundos. E Daniel, uma pergunta muito constante no nosso dia a dia como assessor de investimentos é com relação à taxa de administração. Né? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. O que acontece? Não que você não deva olhar a taxa de administração e a taxa de performance quando ela existe. Então, um fundo ele pode cobrar dois tipos de taxa, que é administração e performance. A administração todo e qualquer fundo cobra. Inclusive previdência. Inclusive é a forma do gestor ter a remuneração dele. Perfeito. Então o que é essa taxa de administração? Bom, se você tem uma equipe para um fundo de renda fixa, analisa crédito. Então não é um gestor, o gestor ele toma a decisão de comprar ou vender, né? Mas ele tem os analistas de crédito, pessoas que visitam as empresas, é toda uma estrutura para gerir aquele fundo. Então a taxa de DM literalmente remunera essa equipe. Alguns fundos falam assim, olha, o meu objetivo é te entregar CDI mais 2%, CDI mais 5%, 120% do CDI, não importa. Se eu superar o benchmark, pode ser simplesmente o CDI, o meu benchmark é o CDI, daquilo que ultrapassar o CDI, eu vou te cobrar 10%, 20%. Então veja, uma coisa é a taxa de DM, outra coisa é a taxa de performance. É uma taxa extra caso o gestor supere o que ele promete entregar. Interessante. Agora tem um comentário muito interessante a respeito disso. Bom, então o investidor ele olha a lâmina e fala, em 12 meses o fundo X está entregando 12%. Poxa, interessante, rentabilidade de 1% ao mês, gostei. Nossa, mas tem aqui uma taxa de administração de 3%. Então 12 menos 3, então eu vou ganhar 9. Nossa, ainda tem uma taxa de performance de 20%, então eu já nem sei mais quanto eu vou ganhar. Errado.
Quando um fundo divulga a lâmina de rentabilidade, já está descontado a taxa de performance e a taxa de administração. Então aquilo que está na lâmina é aquilo que o investidor vai colocar no bolso. Aquilo é o que ele vai colocar no bolso, salvo o imposto de renda. Porque daí não tem como o gestor saber qual o período. O imposto de renda depende do prazo ao qual o investidor mantém esse investimento. Então, essa, na verdade, é a minha próxima pergunta, né? Podemos já encaixar e falar um pouquinho dos tributos envolvidos nos fundos. Antes disso, eu só vou explicar uma coisa. O fundo, obrigatoriamente, imagina o seguinte. Você, investidor, já está num fundo X. Amanhã eu quero colocar dinheiro nesse mesmo fundo. Bom, eu preciso saber qual o valor da cota. Você já está lá dentro, você já está investido. Eu quero entrar. Ou seja, o gestor, a administradora do fundo, ela tem que divulgar essa cota, esse valor de cota, diariamente. Então, naquela rentabilidade, já está deduzida a taxa de administração e a taxa de performance pro rata. Então, aquela taxa é uma taxa anual. Tá bom, quanto vale um dia útil dessa taxa anual? E ele já deduz diariamente da cota. E dessa forma o investidor consegue também acompanhar no dia a dia, né, a rentabilidade daquele fundo. Perfeito, líquido de ADM e de performance só bruto de imposto de renda. Perfeito. E agora a questão tributária, como é que funciona? Bom, a maior parte dos fundos, com exceção dos fundos de ação, segue a mesma escala regressiva de qualquer investimento tributado. Ou seja, ela parte de 22,5 para prazos de até 180 dias. De 181 a 360 é tributado em 20%. De 361 a 720 dias, a tributação é de 17,5%. E a partir de 721 dias, ou seja, 2 anos e 1 dia, é de 15%. Então até chama atenção para, supondo que você acha que você está investido num determinado fundo há quase 6 meses, espera passar 6 meses e 1 dia para você absorver 2,5% sobre o lucro a mais. Ou seja, sempre que você estiver ali na janela próximo da mudança da escala de tributária, vale a pena esperar, né, mais um pouquinho. Perfeito, é isso aí. Daniel, isso serve para todas as classes de fundo? Não. A exceção são os fundos de ações. Assim como no mercado à vista, onde você compra na Bovespa, né, opera via home broker ou na corretora, compra Petro, vende Petro, enfim, a tributação de fundos de ação é de 15% sempre. Então ela não segue a escala regressiva. Uma outra taxa cobrada, é importante citar, é o Come Cotas. Mas o Come Cotas não é uma tributação extra, é apenas uma antecipação do imposto de renda. O que eu quero dizer com isso? Você investe R$100 mil num fundo X hoje, tá? E conforme eu disse, a tributação ela pode variar de 22,5% a 15%. Supondo que você esperou exatamente 360 dias e esse fundo renda 10% ao ano. Fim do ano, você vai ter 110 mil. O seu lucro é de 10 mil. Só que a tributação, passado exatamente um ano, é de 17,5. Correto? Entendido, sim. O que o governo faz? Ele vai aplicar o Come Cota. Ele vai descontar 15% de imposto de renda e você continua devendo 2,5%. Mas se você observar lá, hoje, valor aplicado, rendimento bruto, rendimento líquido. Tá. E aí você tem um imposto provisionado. No dia seguinte, aplicado ao Come Cota, o imposto provisionado diminui, mas o valor que você vê lá no site também diminui. Ou seja, não é uma tributação extra, é uma antecipação do imposto mínimo, né, dos 15% sobre o rendimento. Num cenário onde você já está aplicado há mais de 2 anos, se você hoje foi aplicado o Come Cota e amanhã você resgata, você não paga mais imposto nenhum. Você devia 15 e já foi atribuído 15. E esse Come Cotas, ele é aplicado todos os meses de maio e novembro. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou a conquistar sua prosperidade financeira, dê um joinha. Mostre pra gente que a gente está no caminho certo.